Então, pessoal, dando sequência aqui à descrição, né, das complicações agudas da anemia falciforme, né? Na verdade, não somente complicações agudas, né, mas as complicações sistêmicas dessa doença. Vamos falar aqui um pouco das complicações hepatobiliares, né? Por ser, pessoal, um quadro hemolítico crônico, né, é natural, já expliquei o mecanismo disso para vocês, que ocorra litíase biliar de repetição. É por isso que muitas vezes, em uma idade jovem, esses pacientes, no contexto de uma crise de litíase biliar, né, de uma colelitíase sintomática, eventualmente uma colecistite, de uma pancreatite, esses pacientes são submetidos à colecistectomia, né, porque é muito comum o surgimento de cálculos na via biliar. Esses pacientes, pessoal, eles são politransfundidos, então, portanto, eles têm um risco maior, né, de transmissão de algumas doenças que rarissimamente podem ser transmitidas pela transfusão, como, por exemplo, as hepatites. Mas como eles são muito transfundidos, ocorre um aumento, né, na transmissão dessas doenças. Então, sempre que estivermos diante de um contexto de uma hepatite num paciente com anemia falciforme, deve-se ter a suspeita, né, de hepatites virais, né, que podem eventualmente ser transmitidas através das transfusões. Ao mesmo tempo que as crises de vaso-oclusão, elas podem ocorrer no território hepático, né? E essas microisquemias, essas microoclusões dos vasos sanguíneos podem levar a quadros de hepatite isquêmica, né? Que talvez seja a principal etiologia de um quadro de lesão hepática, de lesão hepatocitária, de hepatite nesses pacientes. As complicações renais, pessoal, eu diria que a principal delas é a famosa necrose da medula, né? Necrose da medula renal. Por quê? Por que que isso acontece, pessoal? O território que irriga, o território vascular, né, que irriga a medula renal, pessoal, ele é um território de vasos terminais, ou seja, são vasos de pequeniníssimo calibre. E nessa região muito é um ambiente bastante inóspito, digamos assim, para as hemácias. Como, por exemplo, a tensão de oxigênio é baixa, o pH é reduzido, ou seja, é um meio acidótico, ou seja, são fatores que são indutores de afoicização das hemácias no contexto de anemia falciforme. Isso acaba levando à obstrução desses vasos e, consequentemente, isquemia do tecido da medula renal. E muitas vezes isso gera necrose, a famosa necrose de papila, né, na necrose de medula renal. Esses pacientes, por conta das crises de vaso-oclusão, eles cronicamente vão perdendo néfrons, né? Eles vão gerando isquemia de alguns néfrons e cronicamente eles vão diminuindo a quantidade de néfrons funcionantes. E, consequentemente, aqueles néfrons que restaram, digamos assim, eles ficam hiperfuncionantes. E toda vida que há uma hiperfiltração, uma hiperfunção glomerular, isso pode induzir a famosa GESF, né, que é a glomerulosclerose segmentar e focal, que é uma causa de síndrome nefrótica. Então, os pacientes com anemia falciforme, eles têm um risco maior de cursarem com a glomerulopatia, que é a GESF, e isso pode levar a uma famosa síndrome nefrótica nesses pacientes. Além disso, pessoal, devido à isquemia crônica e à disfunção crônica do parênquima renal, é natural que esses pacientes, ao longo do tempo, eles possam evoluir com uma doença renal crônica, inclusive dialítica, né? Por quê? Seja por conta de uma glomerulopatia ou seja por conta de uma isquemia crônica renal, né? Esses pacientes acabam perdendo a função adequada dos rins e muitas vezes isso leva a uma doença renal dialítica, né? A principal causa realmente é a glomerulopatia que acaba evoluindo com a GESF. Uma complicação muito temida dos homens que têm anemia falciforme, pessoal, são as crises de priapismo, né? O que é o priapismo? É uma ereção peniana persistente, não relacionada ao desejo sexual, né? Isso ocorre também por crises de vaso-oclusão, né? O que sustenta a ereção de um homem, pessoal, é o acúmulo de sangue na região do pênis, né?
esse acúmulo de sangue pode ser patológico, né, por oclusão dos vasos, levando a um quadro de priapismo, né, que é um quadro extremamente doloroso, né, nesses pacientes, que é de certa forma comum. Até 40% dos homens falcêmicos podem, ao longo da vida, desenvolver um quadro de priapismo. E a conduta vocês precisam saber, pessoal. Até 2 horas, essencialmente, a gente faz hidratação e analgesia. Passou de 2 horas, o quadro não se reverteu, né? Passou de 4 horas, é indicado a aspiração dos corpos cavernosos, né? Isso geralmente é feito por um urologista. Passou de 12 horas, teoricamente, tem indicação de uma terapia clínica, né? Que seria a transfusão de troca parcial. Outra complicação, né, muito comum nos pacientes com anemia falciforme é a retinopatia proliferativa, né? Por quê, pessoal? Mais ou menos uma fisiopatologia semelhante ao paciente diabético, né? Por endoteliopatía, por disfunção endotelial, esses pacientes geram microisquemia, microáreas de isquemia na retina. E essa isquemia gera a produção de fatores angiogênicos, que leva à produção de neovasos, né? E é exatamente isso que caracteriza a retinopatia proliferativa do paciente com anemia falciforme. Isso deve ser pesquisado, né? Um paciente com anemia falciforme, ele deve visitar um oftalmologista periodicamente, porque essas alterações, se detectadas precocemente, elas podem ser tratadas, por exemplo, através da fotocoagulação a laser, e pode-se evitar uma grande complicação desses casos, que seria o descolamento da retina, né? Que pode levar a uma amaurose súbita. Complicações esqueléticas, né, pessoal? Os pacientes com anemia falciforme, eles têm crise de vaso-oclusão no território ósseo. Isso é muito clássico, isso pode gerar algumas complicações, como fraturas por achatamento das vértebras, né? Podendo levar às famosas alterações radiográficas, como as vértebras em boca de peixe, né? Que é secundário a esse achatamento, desse achatamento por microfraturas nas vértebras. Isso também ocorre, pessoal, esses quadros de fratura, de isquemia, né, na cabeça do fêmur, né, levando à famosa crise, né, na famosa condição chamada de necrose asséptica da cabeça do fêmur. Muito comum nas hemoglobinopatias, né, como, por exemplo, na anemia falciforme. E, pessoal, as criancinhas, né, na verdade, os pacientes, de uma maneira geral, que têm anemia falciforme, por eles terem uma expansão da medula óssea, né, tentando compensar essa hemólise crônica, né, então eles têm um aumento do tamanho dos ossos longos, né, aqueles ossos que têm uma grande quantidade de medula produtora de células do sangue. Então, isso acaba levando a algumas deformidades ósseas clássicas dos pacientes com hemólise crônica, que tanto ocorre na anemia falciforme, como ocorre também, por exemplo, nas talassemias. Complicações dermatológicas, como as úlceras, né, pessoal, que tem um componente vascular importante. Geralmente são úlceras na região maleolar e, na maioria das vezes, na região interna, né? São maleolares, geralmente na região interna. Isso acaba muitas vezes complicando com quadros infecciosos, né? Muitas vezes, eventualmente, levando a amputação de membros. O coração também sofre, pessoal, com a anemia falciforme, né? Tanto pelo contexto da anemia crônica, né, como pelo contexto da isquemia crônica do tecido miocárdico, né? Isso acaba levando a um quadro de insuficiência cardíaca, né, de miocardiopatia dilatada, de insuficiência ventricular esquerda. Do mesmo jeito que aqueles pacientes que têm hipertensão pulmonar, eles podem sofrer de uma disfunção do ventrículo direito, né, de uma insuficiência cardíaca direita. Então, seja por conta da anemia crônica, né, gerando o que se chama de cor anêmico, insuficiência cardíaca relacionada à anemia. Seja por conta da isquemia crônica, por conta das crises de vasoclusão no território cardíaco, gerando um quadro isquêmico e uma consequente miocardiopatia dilatada, que gera disfunção do ventrículo esquerdo, ou seja, eventualmente uma disfunção do ventrículo direito secundária à hipertensão da artéria pulmonar,
tudo isso pode levar às manifestações clássicas da insuficiência cardíaca nesses pacientes. E para finalizar, pessoal, né, tudo isso que nós falamos até então, essencialmente pode estar presente nos pacientes com anemia falciforme. No entanto, como eu falei lá no início da aula, o traço falciforme, ou seja, são aqueles pacientes que têm apenas um dos genes da cadeia beta da hemoglobina mutado, eles têm o que a gente chama de traço falcêmico, ou seja, eles têm apenas uma quantidade bem menor de hemoglobina com as alterações clássicas dessa doença. Então, pessoal, na eletroforese, né, a gente vê a hemoglobina S em torno de 40% e a hemoglobina A1, que é a hemoglobina normal, em torno de 60%. Esses pacientes, na imensa maioria das vezes, eles são assintomáticos, eles não têm sintomas. No entanto, em circunstâncias bem específicas, né, como por exemplo, em situações de baixa tensão de oxigênio, eles podem evoluir com crises de sequestro esplênico, né? Isso aí é muito comum em algumas situações, pessoal, como por exemplo aqueles que se submetem a, por exemplo, subir montanhas, né? Ou vão para cidades que ficam a um nível bem acima do nível do mar, né? Esses pacientes, nessas regiões, por ter uma tensão menor de oxigênio, então isso acaba levando a uma possibilidade maior de falsização das hemácias, e isso pode precipitar o que ocorre mais frequentemente nesses pacientes, que é uma crise de sequestro. E como eles, diferente dos pacientes com anemia falciforme, eles têm o baço normal, geralmente essa crise de sequestro ocorre lá no baço, né? Então eles desenvolvem uma anemia de rápida instalação, uma anemia súbita, descompensada, muitas vezes associada a sintomas, né, de dor na região aqui do baço, né, aqui na região do hipocôndrio esquerdo, do flanco esquerdo. E algumas complicações renais que não são tão comuns no paciente com anemia falciforme pode ocorrer aqui no traço falcêmico, como por exemplo o carcinoma da medula renal. É uma complicação que não ocorre frequentemente nos pacientes com anemia falciforme, mas ocorre com a frequência maior nos pacientes com traço falcêmico. Já fizeram vários trabalhos tentando justificar isso, não conseguem justificar até então, mas é um dado que, do ponto de vista epidemiológico, é flagrado. Ok, pessoal? Então isso é o que teríamos que conversar sobre a anemia falciforme, né? E para concluir as anemias hemolíticas hereditárias, né, relacionadas às alterações nas cadeias de hemoglobina, falta a gente falar um pouco sobre as talassemias, que é exatamente o que nós vamos conversar na próxima aula.